É, passar para a mensagem. Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos 20. A gente ainda está falando sobre a história de Marta e Maria, tá? E vamos ver um outro aspecto desse convite que Jesus faz para estarmos junto com ele na sala de estar. Alguém pode ler Apocalipse 3:20? Bom, eu vou ler. Apocalipse 3:20. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Esse versículo muita gente usa, né, para fazer campanhas evangelísticas dizendo que Jesus está batendo na porta do teu coração, esperando para poder entrar na sua vida, né, fazer transformação. Mas quando João escreveu a Apocalipse, foi quando ele teve as revelações de Deus, né, lá na ilha de Patmos. João aqui foi direcionado pelo Espírito Santo para escrever para as igrejas. Então pensa, né, uma igreja que Jesus estava lá fora. E às vezes a gente deixa Jesus fora da nossa vida, né? Às vezes deixa fora das nossas decisões, dos nossos problemas, e ele está lá na porta batendo para ver quem abre a porta para poder entrar, para poder cear, para poder estar junto, né? Eu penso que é o tempo de comunhão que muitas vezes a gente acaba perdendo, né? Então, esse é um convite que Jesus fez para a igreja de Laodiceia, né? Dizendo que ele estava fora da igreja, né? Está na porta, esperando alguém para abrir, para estar junto. Então, lembrando da história de Marta e Maria, Maria sentou ali aos pés de Jesus, mas Marta ficou ocupada fazendo um monte de coisa lá na cozinha. Não é que a gente já falou sobre isso, né? Não é pecado você servir, você fazer as coisas, mas é a escolha que nós fazemos se a gente quer estar junto com Deus ou não, tá? Então, aqui o convite que Jesus faz para a igreja de Laodiceia, e talvez para algumas pessoas, Deus ainda está fazendo, né? Um dia ele entrou na sua vida, mas por algum motivo, às vezes pode ser que a gente está afastado dele, né? Então, vamos ver isso. Existem algumas barreiras que nos impedem da gente conseguir experimentar essa intimidade, tá? Primeira coisa é a questão da religiosidade. Às vezes a gente tem uma impressão de que a gente está buscando de Deus, mas algumas vezes a própria desejo, né, se a busca acaba ficando mais importante do que o próprio Deus, o próprio Jesus. Tá? Então, eu vou contar algumas histórias aqui que essa autora aqui desse livro ela comenta. Na época de 430 depois de Cristo, havia um jovem de 13 anos chamado Simeão, lá da Cilícia, né? Eles cuidavam do rebanho, e ele ouviu uma pregação do Sermão do Monte. A gente está estudando, né, o Sermão do Monte. E aquilo impactou tanto a vida dele que ele sentiu assim um desejo muito grande de buscar a Deus, né? Então ele deixou a sua casa e começou essa busca por Deus. Aí foi parar no mosteiro,
lá no deserto da Síria. E aí, nesse mosteiro, né, ele esse período, né, nos 1000 anos, os primeiros 1000 anos do cristianismo, apareceu vários tipos de coisas muito bizarras, assim, muito esquisita, muito estranha, de desafios, de, sei lá, se era moda, né, do pessoal fazer por causa dessa busca por Deus, tá? Então, no caso desse Simeão, ele, pela busca da santidade, né, junto com os monges, então eles estavam sempre procurando um jeito de se abnegar-se, né, para tipo fazer morrer a sua carnalidade, seu pecado. Então, nessa busca pela santidade, ele foi para o deserto. E aí ele viveu com uma corrente de ferro nos seus pés, né? Então, né, outra coisa bizarra que nessa busca ele se enterrou até o pescoço por vários meses. Era uma forma deles estarem buscando, que eles achavam, né, que estava chegando mais perto de Deus. E aí, por causa disso, as pessoas, uma grande multidão, começaram a ir atrás para ver essa coisa bizarra aí, né? E aí aquela multidão começou lá a querer ver Simeão, e aquilo para Simeão atrapalhava a sua busca pela intimidade, né, esse relacionamento com Deus. Aí ele resolveu fazer um pilar e ficar em cima do pilar. As ideias, né? As ideias. Então, ele começou com um pilar de mais ou menos 1,80 m. Mas aí, né, ele foi vendo que não estava sendo distanciando o suficiente das pessoas, né? Então, ele foi criando pilares cada vez mais alto, até que chegou no 18 metros de altura. Ficar em cima de um pilar é esquisito, né? Aí, por isso que ele começou essa moda. Ficou uma moda que eles levaram, que eles chamavam de coluna, né? Ficar sobre a coluna. E aí, ele ficava lá e viveu por 30 anos nessa coluna. Já pensou? Aí, ele se amarrava, né? Colocou uma corda ali para não cair, né? Quando dormisse. E as pessoas levavam comida e retiravam o lixo, né, que ficava lá. Já pensou? Essa ideia de algumas pessoas, né? Às vezes, na busca por Deus, acabam fazendo coisas bizarras que não sei se levou para mais perto de Deus. Será que levou para mais perto de Deus? Eu acho que algumas pessoas têm tentado buscar de várias formas, e aí eu coloquei esse fardo da religiosidade que que mais desgasta as pessoas, né, do que realmente aproxima-se de Deus. Tá? Muitos fazem peregrinações, mutilações, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar de várias coisas que as pessoas fazem com o intuito de querer buscar mais de Deus, de querer ser santo, né? De querer fazer alguma coisa para poder estar mais perto de Deus. Mas, gente, as boas novas, né? É que Jesus veio para nos aproximar de Deus. A gente não precisa ficar se mutilando mais, a gente não precisa ficar fazendo, carregando, né? Tem gente que, não, vou fazer uma peregrinação
ou uma procissão, né? Vou andar de joelhos, vou subir a escadaria de não sei o quê. Vocês já ouviram, né? Tantas pessoas tentando fazer coisas para poder estar mais perto de Deus, ou para conseguir uma graça, ou para conseguir uma bênção, ou para Deus responder uma oração. Então, as pessoas fazem penitências, fazem promessas, né? E fazem um monte de coisa. Mas a boa nova é que Jesus já pagou o preço. Tem uma história de um jovem, né, que ele deixou a sua terra natal e viajou de navio até a América para ter uma vida nova no novo mundo, né? Antes de partir, seu pai deu um dinheiro, não era muito, mas era tudo o que ele tinha. Então, esperava que o dinheiro ajudasse até o jovem encontrar um emprego. Sua mãe deu uma caixa de alimentos para a jornada, né? Depois se beijaram, se abraçaram, com lágrimas se despediram. No navio, o jovem deu sua passagem ao funcionário e achou caminho para a cabine, a minúscula cabine, né, que dividiria com muitos outros, durante a viagem de um mês até Nova York. Então, na hora do jantar, o jovem ele abriu o lanchinho, né, que a sua mãe tinha preparado, e comeu em silêncio e ficou vendo lá uma fila de passageiros que estava indo para uma sala ampla, cheia de mesas, provavelmente era o restaurante, né? E conseguia ouvir as risadas, as conversas, viu os garçons trazendo os pratos com comida quente, mas ele pensou, né? Deve ser muito cara essa comida, né? E continuou comendo a comida que a mãe deu e agradeceu a Deus pela família que preparou essas coisas para ele. Então, os dias foram passando e os alimentos que o jovem tinha levado começou a diminuir. Ele pensava, as refeições do restaurante devem ser muito caro e ele precisa desse dinheiro para a sua vida mais tarde. Então, ele queria economizar. Então, comia sozinho aquela comida que a família tinha preparado. Depois de um tempo, né, comendo alguns biscoitos, uma porção de queijo para cada dia, ele comia, depois de um tempo, o queijo embolorou, né, duro, a maçã já estava murcha e a água já estava morna, né, e a refeição já estava escassa. Há 3 dias, ou seja, o mês todo já tinha passado, né? Há 3 dias de chegar a Nova York, já não tinha mais nada para comer, senão uma maçã estragada. Então, ele foi até o funcionário do navio e perguntou quanto que custa a comida. O jovem falou, o quê? Né, o funcionário. Quanto que custa a comida? Ele já pensando, deve ser uma fortuna, mas eu não tenho mais comida e já estou morrendo de fome. Então o funcionário olhou para ele, sorriu, apertou a sua mão e disse, não custa nada. Quando você comprou a passagem do navio, a comida já estava incluída. E a gente faz a mesma coisa que esse rapaz, né? O preço já foi pago. A gente está comendo comida embolorada, né? Murcha, quase podre, sendo que Jesus já pagou todo o preço. Podemos comer essa refeição boa, gostosa, quentinha, que já está pago. Então, a gente às vezes faz isso, né? Não, se eu não orar todos os dias, eu não vou chegar lá, né? Eu não vou conseguir conquistar esse lugar junto de Deus. A gente fica se enganando, achando que a gente precisa ainda fazer alguma coisa. Tem gente que não consegue fazer as disciplinas espirituais, né? Ter esse tempo de oração, ter esse tempo de leitura da palavra, e a gente acaba se culpando e se cobrando.
Satanás, ele usa mesmo várias artimanhas para nos manter longe de Deus. Te dá mais preocupação com a sua família, não, minha família é importante, e acaba deixando de buscar a Deus, deixando de ter esse tempo precioso na presença do Senhor, porque você não tem tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tantas coisas. Eu penso que a pandemia trouxe uma oportunidade para as pessoas realmente conseguir priorizar, né? Priorizar realmente aquilo que é mais importante para a nossa vida. Tudo bem, tem que trabalhar, mas quem vai te dar força, quem vai te dar saúde, quem vai te dar realmente, né, vamos dizer, disposição, é o Senhor, né? Então, se a gente dedicar esse tempo de estar na presença dEle, você vai conseguir experimentar algo que você achava que não precisava. Eu coloquei aqui barras de chocolates espirituais. Quem gosta de um docinho, né, já deve ter entendido. A autora, ela conta a história de uma pessoa que ia receber uma visita, né, de amigos muito queridos, então ela se dedicou a preparar um jantar maravilhoso com 3 pratos e uma sobremesa. Só que ela ficou tão ocupada fazendo essa refeição deliciosa que ela nem percebeu que não tinha almoçado. De repente, a barriga começou a roncar, né? E então, antes do jantar, ela falou: como sempre, uma coisa que a satisfaz era chocolate. Então, comeu ali a barra de chocolate e aquilo a sustentou. Só que chegou na hora do jantar, adivinha só o que aconteceu? Ela não estava mais com fome. Então, todo mundo pôde usufruir daquele delicioso jantar, mas ela nem conseguiu comer, porque a barra de chocolate encheu a barriga dela. A gente tem umas barras de chocolate espirituais, né? A gente resolve ajudar as pessoas, a gente resolve achando que no serviço, né, para outras pessoas, a gente está mais perto de Deus. E acaba roubando aquele tempo, vamos dizer, roubando aquela fome, né, que a gente poderia ter de Deus. Então, aquele meu amigo que eu posso conversar sobre tudo, né, acaba roubando o espaço que a gente poderia estar conversando com Deus, né? Talvez a gente faz outras coisas, né, que acabam servindo de uma muleta, mas não resolve, né, algumas coisas na nossa vida. Então, que são como barras de chocolate espirituais, que acabam nos atrapalhando, e Satanás é o pai da mentira, né? João 8,44 diz. E a palavra grega para mentira é pseudos, que significa falsidade ou uma tentativa de enganar. Então, o pseudo traz uma ideia de uma imitação. Não vá lá no Brás, hein, e lá só tem imitação. E é uma imitação muito feia. Não parece nada com as originais, né? Mas é exatamente isso que Satanás faz. Põe um monte de imitação que a gente acha que a gente está buscando a Deus, mas a gente está somente nas mentiras de Satanás, em sendo enganados por Deus, né? Então, algumas coisas também ele coloca, se ele não consegue, né, te atrair com algumas coisas falsas, ele vai colocar mentiras na sua vida, assim.
dizendo que você não pode se aproximar de Deus porque você é muito pecador. Você fez tanta coisa errada, então começa a colocar culpa, começa a colocar esses sentimentos de inadequação, que você não é bom o suficiente. Ou ele coloca outras preocupações na sua vida, que você fica tão ocupado que você não consegue buscar a Deus. É o que aconteceu com a Marta. Ela estava tão ocupada, estava servindo o Mestre, estava servindo a Jesus, estava dando o melhor dela, mas era uma barreira para ela poder se achegar a Deus. Às vezes a gente está sobrecarregado de tantas coisas que a gente acha que é para agradar a Deus, para fazer o melhor para Deus, mas isso tem nos afastado dele mesmo. Então, um relacionamento precisa ser cultivado, né? O relacionamento precisa ser protegido, precisa ser amado. A gente foi criado por Deus para estarmos junto dele. Ele até colocou um vazio dentro de nós que é do tamanho só de Deus. Eu já contei, acho que uma vez, em alguma mensagem, que a gente pode, é como se fosse uma espuma, e você arrancasse um pedaço da espuma. Você pode até enfiar um monte de algodão, um monte de palha, um monte de qualquer outra coisa para tentar cobrir aquele buraco. Aquele buraco só vai ser preenchido se você colocar o pedaço que você arrancou da espuma, certo? Para preencher completamente. Assim é nossa busca e nosso relacionamento com Deus. A gente só pode ser preenchido completamente por Deus. Então, podemos até gastar tempo servindo ao Senhor, fazendo as coisas para Ele, mas se você não tiver esse tempo de estar na presença dEle, de se relacionar com Ele, você vai continuar sentindo vazio, né? Na verdade, né, essa busca, né, que a gente tem, essa sede que a gente tem de Deus, por exemplo, quando a gente come, né, a gente está com fome no nosso corpo físico, quando a gente está com fome e a gente come, a gente fica saciado, certo? Não precisa até comer demais, não precisa, né? A gente pode comer 80%, já vamos estar saciados. Mas a fome que a gente tem de Deus, quanto mais a gente come, mais a gente tem fome. Quanto mais a gente está na presença de Deus, quem já experimentou dele falar com você, de você experimentar aquela doce presença de Deus, de ser tocada por ele, vai entender o que eu estou falando. Você sempre vai querer mais. Foi tão bom aquele tempo com Deus, eu quero mais. Então a gente não fica saciado. A gente sempre vai estar sentindo sede e fome de Deus cada vez mais. Quanto mais você experimenta a presença de Deus, você vê que não tem nada melhor do que a presença dele. Vamos abrir lá em João 14:3, ou 14:23. Pode ler alguém? Bom, João 14:23. Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem e meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. Uhum.
aquele que vai até Deus, né, que o busca, que tem sede. Jesus fala assim: meu Pai o amará, e nós viremos, algumas versões falam, e faremos nele morada. Então, você buscar em Deus, né, para estar junto dele, para ele ser sua morada. Quando você busca Deus para que ele seja a sua morada, ele seja seu tudo, ele seja a sua casa, né? Você também será a casa dele. Né? Quanto mais buscarmos dele, Jesus fala aqui, não só vocês vão encontrar essa morada, mas vocês também serão a nossa morada, morada de habitação de Deus, né? Eu não coloquei aí, mas Isaías 28:12, na verdade, né, Isaías, capítulo 28, Isaías fala as consequências da gente, quando a gente recusa nos a chegar até Deus, porque Ele é o descanso, né? Ele é a nossa habitação segura, vamos dizer assim. E se você rejeita, você vai ter as suas consequências, né, de recusar, você não vai conseguir experimentar esse descanso que só Deus pode dar, ou o refrigério que só Deus pode dar. No versículo 13 do Isaías 28, ele diz assim: quando a gente recusa a oferta do Pai, né, para desfrutar essa intimidade, assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali. A gente vai começar a experimentar aquilo que a Marta estava experimentando, que é a tirania do trabalho, que nunca tem fim. Aí eu penso, por exemplo, no trabalho de casa, né? Que trabalho mais cansativo. Meu Deus do céu. A gente lava a louça, limpa a casa, tudo limpinho, dá 2 segundinhos, já está tudo sujo de novo, né? Não tem jeito, não tem jeito. É uma tirania do trabalho que a gente faz e nunca tem fim. E se você se recusa a se achegar até Deus, você vai encontrar essa tirania do trabalho. Não vamos conseguir usufruir do descanso, né, de estarmos junto com Deus. Isaías falou isso. Tudo bem, se você se recusar, é isso que vai ser. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Vai ser cansativo, né? Porque você fazer as coisas porque você é obrigado, não é? Vamos abrir agora em João 15. É uma passagem um pouco mais comprida, mas eu queria que a gente lesse do 1 a 17. Faz assim, alguém lê de 1 a... Uma pessoa lê de 1 a 4, outro lê de 5 a 8, não, 5 a 11, e outro lê de 12 a 17, para não cansar. João 15, um lê de 1 a 4, outro lê de 5 a 10 a 11, o outro de 12 a 17. Capítulo 15. Eu vou ler de 1 a 4. Tá. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta,
Assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Ok. 5 a 11. Eu vou ler, então. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revelará quando vocês produzirem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ok. Agora do 12 ao 17. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque todo o que ouve de meu Pai, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça a fim de que o Pai conceda a vocês o que pediram em meu nome. Este é o meu mandamento: ame-se uns aos outros. Aqui, Jesus está ensinando, né, para nós que se a gente estiver com Ele, se a gente se relacionar com Ele, se a gente permanecer com Ele, estar com Ele só, já vamos produzir fruto. Sabe o engano que Satanás coloca? Vai trabalhar, porque você precisa produzir fruto. Senão, Deus vai vir e vai te cortar para fora e vai te jogar no fogo. Né? E um monte de gente fica fazendo um monte de esforço para produzir o fruto. Mas Jesus ensinou aqui, o segredo para produzir frutos não é fazer um monte de coisa, não é orar muito, não é ler muito a Bíblia. O segredo para você produzir fruto é permanecer na videira. Jesus é a videira. Nós somos apenas uns ramos, uns galhinhos. Se a gente não tiver ligado na videira, a gente vai secar. É a consequência natural, né? Não estamos recebendo os nutrientes, nós não estamos recebendo a comida, nós não estamos recebendo a vida. Se a gente permanecer na videira, vamos estar cheio de nutrientes, vamos estar cheio de vida, e aí naturalmente vai produzir fruto. Está vendo esse engano que Satanás faz? Não, você não está trabalhando, você não está fazendo visita, você não está ofertando, você não está, né, evangelizando, você não está fazendo fruto nenhum. Não, o fato da gente não estar nele é que faz a gente não produzir fruto. Aí fala aqui que ele até poda alguns, né, para poder produzir mais frutos. Sabe, tipo aquele tomou a chuva e o galho cresceu ali um tantão, só que ele perde, né, muito das seivas, né, para poder nutrir todo aquele galhão.
Então, às vezes, Deus precisa podar, não é assim? Quem entende? Às vezes precisa podar para dar mais frutos, com mais força, né? Ter mais folhas, ter mais sementinhas, ter mais flores, para poder dar frutos, né? Mas o segredo da gente poder frutificar é a gente desenvolver este relacionamento com Deus. Não é orar mais para a gente poder, né, receber, vamos dizer assim, a bênção de Deus. Mas o orar faz parte do nosso relacionamento com Deus. Nessa semana nós estudamos, se Deus já sabe tudo que a gente vai pedir, tudo aquilo que a gente necessita, por que nós precisamos pedir? É para estarmos em relacionamento com Ele. Porque Deus tem prazer, né, de nos ouvir, de conversar conosco, de estar conosco. Então, 3 coisas importantes para a gente desenvolver essa intimidade com Deus: oração, a palavra, que é a vontade de Deus revelada para nós, né? Então, a gente não faz oração porque a gente precisa, vamos marcar o tempo ali, é uma obrigação, então, né? Vamos fazer a oração. Então, vamos fazer a oração do Pai Nosso, que é mais fácil, porque já está tudo escrito lá, não precisa nem pensar o que vai falar. Não. Oração é o tempo de você estar conversando com Deus. É o tempo que você quer ouvir a Deus, não só falar, né? Palavra é a vontade expressa de Deus. Então a gente lê não porque a gente tem medo do pecado, que a gente não, né? Que a gente precisa ler, então vou ler um capítulo por dia. Um capítulo por dia às vezes nem é suficiente para aquele que está buscando relacionamento com Deus. Ai, Deus ainda não me falou, então eu vou ler até Deus me falar. Você vai ver, acaba o Novo Testamento. Não, estou brincando. Às vezes um versículo só basta para quem está em intimidade com Deus, né? Vai conseguir ouvir. E esse tempo, tá? Não adianta querer fazer tudo correndo em 1 segundo. Às vezes, 1 segundo basta, mas se você não tem essa dinâmica de continuar buscando, né, relacionamento com Deus, a gente precisa dessas 3 coisas para a gente poder desenvolver relacionamento com Deus. Vamos ver lá 1 João 4, 13. Primeira João 4, 13. E alguém já pode abrir também Colossenses 3, 3. Quem abriu 1 João 4, 13 pode ler. Eu vou ler. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. Uhum. Colossenses 3, 3. Colossenses 3, 3. Porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. A gente tem certeza desse relacionamento, essa intimidade com Deus, por causa do Espírito Santo, né? E ele se revela e ele ensina aquilo que a gente talvez está esquecendo, o que a gente não sabe, ele revela e ele dirige, ele corrige. O Espírito Santo nos confirma, né, se estamos com Deus ou não. Colossenses fala que se a gente já morreu, né, para nossa própria vida, estamos com Cristo, Ele está em nós, nós estamos nele, né? A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Então, a Bíblia fala que se a gente, nessa caminhada com Deus, né,
se a gente tem pecado e a gente vai pecar porque a carne é fraca e se a gente não vigiar, né? Jesus falou, se vigiem e ore para que não entreis em tentação. Mas se a gente cair, a gente pode confessar, se arrepender, né? E voltar para Deus. Então, mesmo que você é um galho que caiu, né? Vamos dizer assim, caiu, você não serve mais para nada, tá lá, fora da videira. Se você confessar e se voltar para Deus, ele te coloca, ele te enxerta novamente na videira para continuar a produzir frutos. Há uma esperança, né? Mesmo se a gente cair e a gente ficar longe de Deus. E somente quando a gente está com Ele é que a gente vai saber que a gente está em casa. Né? Então, hoje em dia, a gente tem ouvido tantas pessoas que têm nos deixado aqui, né, nesse mundo, e o pessoal, a expressão que as pessoas falam é: ele voltou para Deus, ele voltou para o lar, né? E voltou para casa. O nosso lar não necessariamente é essa casa que você está morando. Lar é onde seu coração está, onde está, você sente o amor, pode ser debaixo da ponte, né? E o nosso lar, na verdade, não é nem debaixo da ponte, nem naquela casa confortável, nem na casinha pequena, pobre, talvez. O nosso lar é Deus. A gente só vai estar no lar quando a gente estiver com Deus. Então, podemos usufruir, né, dessa maravilha se a gente está buscando essa intimidade com Deus. E é uma coisa que, como a gente falou, né, antes, você precisa cultivar. Né? Todo relacionamento, se você não cultiva, se você não tem tempo, se você não conversa, se você não está lá amando, relacionamento vai acabar. Então, com Deus é a mesma coisa. O segredo para a gente se sentir bem, para a gente estar forte, para a gente continuar caminhando, sonhando, é estarmos com Deus, é estarmos relacionando com Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, que obrigada, porque o Senhor nunca desiste de nós, o Senhor sempre espera que a gente abra a porta para que o Senhor entre e possa cear conosco. Quantas vezes nós deixamos a porta fechada e o Senhor está batendo? Perdoa-nos, ó Deus, quando tantas outras coisas acabam ganhando prioridade no nosso coração, nas nossas mentes, nas nossas intenções, nas nossas disposições, ó Deus. Sendo que a única coisa que é mais importante para a nossa vida é estarmos ligados contigo, é permanecer na videira. Perdoa, Deus, quando tantas outras coisas acabam ocupando a importância na nossa vida. Tantas coisas urgentes que nos preocupam acabam nos dominando. Perdoa-nos, ó Deus, e ensina-nos a sabermos cultivar essa intimidade de estarmos junto com o Senhor, a buscarmos esse relacionamento, não porque é regra, não porque é obrigação, mas porque a gente tem prazer de estar contigo, de poder orar, de poder ler a tua palavra, de ouvir tua voz, de sentir, ó Deus, a presença do teu Espírito nos ensinando, nos mostrando tantas coisas que nós precisamos ser transformados. Pai, permita que a gente aprenda a estar, permanecer na videira, a estar contigo, a se relacionar com o Senhor. Apesar dessa pandemia estar sendo difícil para muitas pessoas, obrigado, porque tem sido oportunidade
da gente dizer, só tenho a Ti, não tenho mais nada, não tenho mais ninguém. Senhor, que a gente aprenda a estar na Tua presença. É o que pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vou dar a bênção, nem enquanto está gravando, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a força do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.